O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nossas meditações estão considerando a liturgia que foi o ponto de partida do período quaresmal, isto é, a quarta-feira de cinzas, especialmente o gesto que fizemos, a inclinação da cabeça para receber sobre ela as cinzas. A inclinação, como indicamos, ela nos remete àquilo que devemos fazer durante o período quaresmal. Voltar os olhos para o nosso interior. Quando inclinamos a cabeça, nós voltamos os nossos olhos para a região do nosso peito, sinalizando, portanto, com esse gesto, aquilo que nós devemos fazer à luz da palavra de Deus durante a quaresma. Sondar o nosso interior à luz da palavra para identificar o que precisa ser transformado em nós. E esse caminho da reforma da vida estamos fazendo à luz da palavra de Deus. Indiquei em uma das homilias realizadas nesta quaresma que nós encontraríamos no quinto domingo um sinal que reforça aquilo que indicamos na quarta-feira de cinzas. E hoje o sinal está dado, as imagens estão cobertas. Cobrir as imagens é um sinal que indica a sobriedade da igreja e ao mesmo tempo nos convida a viver esse jejum dos olhos para que os olhos estejam mais voltados para o interior. Com os olhos nós vemos o que está no exterior. Cobrindo as imagens, a Mãe Igreja nos convida a voltar os olhos para o nosso interior. Nós devemos intensificar esse olhar para o nosso interior. Nas meditações, nós somos
interpelados pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, no primeiro domingo da Quaresma, pela cena da tentação de Jesus, nós meditamos sobre as tentações. E a pergunta que nos foi colocada foi esta: em quais tentações estou caindo? É necessário identificar a tentação para vencê-la. Nós vencemos em Cristo Jesus, mas é fundamental, assim como o doente precisa passar pelo médico e o médico faz o diagnóstico, indicando qual é a doença que está afligindo o seu corpo e prescreve o medicamento a partir do diagnóstico, nós também precisamos identificar em quais tentações estamos caindo. No segundo domingo, meditando a transfiguração de Cristo, ouvimos o Pai dizendo: este é o meu filho, escutai-o. E a meditação que fizemos nos fez pensar sobre as vozes que querem influenciar a nossa vida. E a voz que deve influenciar a nossa vida como cristãos é a voz de Cristo. Nós devemos escutar Cristo Jesus. As vozes estão ecoando pelo mundo, mas o cristão escuta a voz de Cristo. É Cristo, é a sua palavra que deve influenciar a nossa vida. No terceiro domingo, no Evangelho, nós encontramos duas tragédias do tempo de Jesus: a morte dos galileus que foram assassinados no templo a mando de Pilatos e a queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Diante da tragédia, Jesus advertiu que nós precisamos buscar a conversão. O cristão não está imune às tragédias. Estando no mundo, nós estamos suscetíveis às coisas do mundo. Entre elas estão as tragédias. Como nós não conseguimos prever o dia de amanhã, nós precisamos buscar imediatamente a conversão. É necessário estar preparado para que nós não sejamos surpreendidos. E por fim, no domingo passado, ouvindo a parábola do Pai Misericordioso, meditamos sobre a misericórdia de Deus. A figura do Pai é a figura que representa o próprio Deus, que não coloca o dedo no nosso nariz para nos acusar em razão dos pecados que cometemos. O nosso Deus é um Deus que manifesta o seu amor e que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ele acolhe o pecador para que o pecador, se sentindo acolhido e amado, possa mudar de vida. Ao mesmo tempo, nós meditamos que, como Deus que não coloca o seu dedo no nosso nariz para nos acusar pelos pecados que cometemos, nós também não temos o direito de colocar o dedo no nariz do irmão para acusá-lo pelos pecados que ele comete. Nessa mesma esteira, nós podemos meditar a liturgia do quinto domingo da Quaresma. Hoje nós ouvimos a leitura do capítulo 8 do Evangelho de São João. Encontramos uma cena muito conhecida. É o encontro de Jesus com a mulher que foi levada a ele porque foi surpreendida em flagrante adultério. Na verdade, a intenção fundamental dos mestres da lei e dos fariseus, quando apresentam a mulher que foi surpreendida em adultério, é apedrejar Jesus. De fato, a lei mosaica, está no livro do Levítico, prevê que a mulher surpreendida em adultério fosse apedrejada até a morte. No entanto, a intenção dos mestres da lei e dos fariseus, conforme a descrição do próprio evangelista, é armar uma cilada para Jesus, porque eles querem, na verdade, matar Jesus. Quais são as questões de fundo que estão na questão colocada pelos mestres da lei e fariseus para Jesus? Como disse, a lei prevê que aquele que fosse surpreendido em adultério
fosse morto por lapidação. Quando eles colocam a questão para Jesus, ou apresentam a situação para Nosso Senhor, há duas questões de fundo. Primeiro, se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada até a morte, Jesus seria acusado de não observar a lei de Deus. Jesus seria considerado um homem à margem da lei do Senhor. E Jesus, portanto, seria condenado à morte, porque Jesus está se rebelando contra a lei de Deus. Caso Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada até a morte, Jesus seria denunciado ao Império Romano. Porque no capítulo 18 do Evangelho de São João, é pelos lábios das autoridades religiosas que nós conhecemos uma ordem dada pelo Império Romano. Quando eles decidem condenar Jesus, Pilatos disse: vocês podem condená-lo segundo as suas leis. E eles disseram: nós não podemos condenar a morte segundo a nossa lei. Há uma proibição do Império. Portanto, se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada até a morte, Jesus seria denunciado às autoridades e Jesus seria condenado pelo Império. Observem que a questão não é simples, mas eles mexeram com a pessoa errada. Eles mexeram com Jesus, a sabedoria encarnada. Jesus, com sabedoria, responde ou apresenta uma solução à questão colocada. Como Jesus fez? Jesus tocou na consciência das pessoas. Jesus vai dizer: quem não tiver pecado, pode começar o apedrejamento. Jesus está tocando na consciência dessas pessoas, porque elas se sentem no direito de julgar Jesus e de julgar a mulher surpreendida em adultério. No entanto, essas pessoas que são pecadoras tanto quanto a mulher que foi surpreendida em adultério, elas não se submetem ao juízo, elas submetem a mulher ao juízo de Deus, mas elas mesmas não se submetem ao juízo de Deus. É o que nós aprendemos com Jesus no último domingo do tempo comum, antes de começar a quaresma. Nós conseguimos enxergar o cisco do olho do irmão, mas somos incapazes de ver a trave que está sobre os nossos próprios olhos. É o que eles estão fazendo. Eles estão submetendo a mulher pecadora, que cometeu um pecado grave. Eles submetem a mulher ao juízo de Deus, mas são incapazes de submeter a própria vida ao juízo de Deus. Quando Jesus toca na consciência, eles percebem que são pecadores, pecadores tanto quanto a mulher. Qual é a diferença entre essas pessoas e a mulher? O pecado da mulher está evidente, é conhecido, e o pecado dessas pessoas está oculto, é desconhecido. Mas a atitude dos mestres da lei e dos fariseus pode ser a nossa atitude. Nos sentimos no direito de julgar o outro, de submeter o outro cujos pecados nos são conhecidos, mas nós não colocamos a própria vida sob o juízo de Deus. Nós temos facilidade de apontar o erro do outro, de acusar o outro pelo pecado que ele cometeu, mas somos incapazes de reconhecer os nossos próprios pecados. É necessário, à luz do Evangelho, tirar a toga de juiz. Tira a toga de juiz. Quem somos nós para julgar o outro? Pelo fato do pecado do outro estar à mostra, não significa que nós temos o direito de agir como juízes, condenando o nosso irmão. Se nós temos consciência de quem de fato nós somos, nós tiramos a toga de juiz, porque reconhecemos que precisamos, tanto quanto aquele irmão cujos pecados são conhecidos, da misericórdia de Deus. O que seria de nós, como nos ensina o Salmo, o que seria de nós se Deus levasse em consideração as nossas faltas? Quem de nós estaria hoje aqui, se Deus levasse em consideração as nossas culpas? Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus.
É necessário que nós deixemos de ser juiz e sejamos aquilo que de fato somos. Diante de Deus somos todos réus, merecedores da condenação. Se não somos condenados, é por graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Assim como Jesus hoje acolhe a mulher pecadora, Ele está disposto a acolher cada um de nós. Essa é a primeira meditação, à luz do Evangelho. Tirar a toga de juiz e reconhecer que nós somos, com aqueles cujos pecados são conhecidos, nós somos, com eles, diante de Deus, réus, dignos, merecedores da condenação. No entanto, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia que é eterna, nos dá a graça da salvação. Segunda meditação, depois que os homens, cuja consciência foi tocada pela reflexão que Jesus fez, eles deixaram Jesus e a mulher sozinhos. E quando eles deixaram Jesus e a mulher sozinhos, diz o texto que Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Jesus não foi complacente com o pecado da mulher. Agir com misericórdia não significa ser conivente com o pecado, não significa legitimar o pecado que a pessoa está cometendo. Jesus repudia o pecado, mas acolhe o pecador. É assim que nós devemos agir. Nós não devemos ser coniventes, complacentes, solícitos com o pecado, mas devemos sempre acolher o pecador. Se almejamos a misericórdia e o perdão de Deus, aquilo que nós almejamos precisa ser também vivido por nós. Nós queremos a misericórdia de Deus, esperamos o seu perdão, devemos manifestar a misericórdia e perdoar aqueles que nos ofenderam, porque nós somos necessitados, tanto quanto aqueles que nos ofendem, da misericórdia de Deus. E Jesus nos ensinou em outro texto: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, porque sereis julgados. Com a mesma medida em que medirdes, vós sereis medidos. Nós devemos, como Jesus, que acolhe a pecadora, mas repudia o pecado, acolher, amar e perdoar aqueles que pecaram contra nós ou aqueles cujos pecados nos são conhecidos. Peçamos a Deus, neste tempo quaresmal, nos últimos dias da quaresma, a graça de um coração misericordioso, que prevaleça em nós o desejo sincero de manifestar a misericórdia de Deus, que nós possamos remover definitivamente a toga de juízes e nos coloquemos com aqueles cujos pecados são evidentes, estão aparentes, são vistos. Nos coloquemos com eles diante de Deus como réus, como homens e mulheres que pelos pecados cometidos merecem a condenação, mas conscientes que Deus está sempre disposto a acolher o pecador. Ele repudia o pecado, mas em nenhum momento afasta o pecador, sempre acolhe o pecador. E o que muda a vida do pecador, o que transforma a história do pecador é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Nós precisamos, como Cristo, afastar o pecado, repudiar o pecado, mas acolher com amor e misericórdia o pecador.